Naquela manhã, Abraão recebeu uma ordem tão difícil que parecia partir o coração antes mesmo da caminhada começar. O Deus que lhe prometera um filho agora pedia exatamente aquilo que ele mais amava. Sem entender tudo, ele se levantou cedo, porque a fé às vezes anda antes das respostas. Isaac foi chamado para a viagem, sem imaginar que aquele caminho entraria para sempre na história. 2 servos seguiram com eles, enquanto o silêncio de Abraão pesava mais que qualquer carga. Cada passo parecia aproximar a promessa de um mistério ainda mais profundo e doloroso. No 3º dia, Abraão ergueu os olhos e viu ao longe o monte indicado por Deus. Foi ali que a caminhada deixou de ser apenas longa e se tornou quase insuportável. Então ele mandou os servos esperarem, como se aquele trecho final pertencesse só a ele e ao filho. A lenha foi colocada sobre os ombros de Isaac, e essa imagem já carregava um peso difícil de explicar. O pai levava o fogo e a faca, mas carregava dentro de si algo ainda mais cortante. Subindo juntos, os dois pareciam apenas pai e filho, mas o céu observava cada passo daquela subida. Foi então que Isaac quebrou o silêncio com uma pergunta simples que atingiu Abraão como uma lâmina. Eles tinham a lenha, tinham o fogo, mas faltava o cordeiro para o sacrifício. Abraão respondeu com fé ferida: Deus proverá, meu filho, mesmo quando tudo parecia escuro demais. E seguiram adiante, porque algumas respostas só aparecem no último instante. No alto do monte, Abraão começou a erguer um altar, pedra por pedra. Cada pedra colocada ali parecia aumentar a tensão até um limite quase impossível de suportar. A lenha foi arrumada sobre o altar com uma calma que tornava tudo ainda mais assustador. Então veio o momento mais pesado. Abraão revelou ao filho o que estava para acontecer. A história não mostra gritos de revolta, apenas um silêncio tão forte que atravessa os séculos. O filho prometido foi colocado sobre a lenha, e o mundo pareceu prender a respiração. Abraão ergueu a mão com a faca, e naquele segundo tudo chegou ao limite extremo. Mas exatamente quando a dor parecia vencer, o céu interrompeu a tragédia. A voz do Senhor chamou Abraão, e a montanha inteira pareceu responder em reverência. Não toque no menino, porque agora estava claro que aquela fé era real. O teste não era sobre destruição, mas sobre até onde a confiança poderia ir. Então surgiu a provisão inesperada, um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Aquilo que faltava no início apareceu no fim, no exato momento em que era necessário. O altar que parecia ser o fim se transformou no lugar da provisão divina. Naquele monte, Abraão descobriu que Deus vê antes, prepara antes e age antes do desespero final. E não foi apenas um livramento, mas uma revelação sobre confiança, entrega e promessa. Depois da prova, veio a confirmação de que a aliança de Deus continuaria viva através daquela descendência. A dor daquela subida jamais seria esquecida, mas também nunca mais seria vista da mesma forma. Porque naquele dia, o impossível não foi a faca parar, mas a fé permanecer de pé. A história de Isaac no altar não termina em morte, mas em provisão, temor e esperança. E é por isso que esse relato continua ecoando como uma das verdades mais profundas de toda a Bíblia. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder as próximas histórias. E comenta aqui embaixo Amém, para eu saber que você está comigo nessa caminhada de fé.